Olá, mais um dia, vamos para o Evangelho de Deus, mais um dia maravilhoso que Deus preparou. Vamos praticar as boas obras, né, de antemão que o Senhor preparou para que nós as praticássemos, né, o Senhor Jesus, nosso Deus santo e bendito. Hoje vamos na liturgia, está lá em Lucas 21, do 12 ao 19, né, 21, 12 ao 19. E eu queria dizer para vocês pegarem também a liturgia, na realidade é de ontem, né, dia 20 vamos ver aqui, dia 24, né, 25 de novembro de 2025, a liturgia do dia, né. Vou fazer o evangelho, mas eu vou começar a fazer as primeiras leituras também, vou começar a fazer 2, 3 leituras, às vezes o salmo também, que eu faço daí em vídeo separado para ficar curto. O pessoal poder ouvir uma vez, ouvir outra, e depois, se quiserem, eu faço junto. E você põe aí, vai fazendo seu serviço, vai cochilando e vai ouvindo a palavra de Deus. Aí eu aconselho você a ouvir 1, 2 vezes até entrar no coração, né? Porque quando a palavra de Deus entra no nosso coração, que ela funciona, né? Cura, libertação, salvação, prosperidade. Acima de tudo, a salvação da alma, a conversão, a alegria interior, a paz interior, que o mundo não pode roubar da gente, né? E nesse dia, a liturgia de hoje, 25 de novembro de 2025, está muito bonita. A primeira leitura fala a respeito de Daniel, né, do sonho profético que o rei teve. E Daniel interpretou e falou daquele tempo, mais para frente para o filho dele. Foi falando até os romanos, para frente, passando e chega até os nossos tempos hoje, essa estátua, né? Aquela profecia está profetizada até nós hoje e até para frente. Nós estamos nos dedos da estátua. Uma hora eu vou falar em detalhes sobre a estátua, não sei se eu já comentei, mas eu vou pôr essa leitura e nós vamos desmembrar ela, né? Vamos fazer nossa oração para a palavra de Deus entrar no nosso coração, afastar o demônio. O demônio, ele tapa os ouvidos das pessoas. Jonas, como que ele pode ter essa autoridade de fazer isso? Porque nós vivemos pecando, né? A palavra de Deus fala que o justo peca 7 vezes ao dia. Graças a Deus que tem o Senhor Jesus, é no sangue dele que nós somos lavados e remidos. Você fala, eu quero ser santo, daí eu vou para a igreja, eu vou ser santo, daí eu vou lá até Jesus. Não, é o contrário, quanto mais pecador, é aí que você tem que ir Jesus. Está com um pecadinho, confessa no dia a dia, pede ao Espírito Santo que te ilumine. Eu esse tempo tive a graça de Deus de fazer uma revisão de vida desde criança. Eu sempre pedi ao Espírito Santo para me ajudar e fui fazendo, fui pedindo perdão, fui liberando perdão, perdoei todo mundo, passei a borracha em tudo, falei, ninguém me deve nada, Jesus, eu também não sou santo, então é isso que nós devemos fazer, nós devemos perdoar primeiro a todo mundo, porque Jesus morreu na cruz, nos perdoou, e depois aí pedir perdão. Aí o Senhor vai nos perdoar, nos resgatar, e o sangue deles nos salvar, e não é por força tua não, é por graça. É lógico que quando a gente volta para Deus, aí sim nós vamos começar a fazer as coisas certas com o Espírito Santo. Aí nós vamos ser corretos, vamos começar a fazer as coisas direito e vamos evitar o pecado, né? Tá bom? Então vamos lá. Já falei demais, já ficou grande. Então vamos ler. Lucas, nós antes da nossa oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos a graça de poder levar a tua palavra, Senhor. Essa tua palavra que cura, e junto com essa palavra que vai ao teu Espírito, Senhor Jesus. A tua palavra vive e eficaz como uma espada de 2 gumes, penetrando todo o mal, desfazendo tudo que é ruim, Senhor. Quebrando todo o laço de Satanás da nossa vida, desfazendo toda corrente, toda coisa escura, toda faixa, toda sombra, Senhor. Que a tua luz, a tua palavra vá dissipando na nossa casa, em volta de nós, que haja paz e tranquilidade, e que seja repreendido em nome de Jesus todo espírito que impede essa pessoa de ouvir a palavra e de entrar no coração. De nós, aliás, de entrar no nosso coração, que essa palavra possa entrar como uma semente na terra boa e produzir frutos 100 por 1, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Desde já te louvamos, te benzemos, acorrenta, afasta todos os demônios, Senhor, e que eles sejam proibidos de voltar em nome de Jesus. E se eles permanecerem eficazes, Senhor Jesus, que eles sejam obrigados a ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te louvamos, te bendizemos. Ó Divino Espírito Santo, fica conosco, ilumina a nossa mente, o nosso coração, Espírito Santo, para que possamos compreender as palavras do Senhor Jesus e pôr em prática. Amém. Bom, vamos lá. Vocês não liguem para a aparência do vídeo não, que eu não tenho muita frescura, mas com o tempo a gente vai editando um pouquinho melhor, tá? Mas vocês não precisam estar olhando a imagem, vocês só ouvindo já tá bom, né? Então tá aqui, Lucas 21,
do 12 ao 19. Nós estamos continuando. A nossa liturgia da igreja é rica, né? Ela vai indo devagarzinho até chegar ao final do ano, aí nós começamos de novo. E a semana agora, domingo, nós já vamos entrar no domingo, o primeiro domingo do Advento, quer dizer, esperando a vinda de Jesus, tá bom? 12 e 19. Então tá lá. É leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor, na mente, na boca e no coração. Na mente para que possa a palavra de Deus entrar na nossa mente, na nossa boca para que possa sair as palavras de Deus, palavra boa, cortar toda a palavra de maldição e só ter palavra de bênção, e no coração para que nós possamos amar o próximo e ter paz, né? Então vamos lá. Mas antes de tudo isso, Jesus, porque Jesus já estava falando, ele tinha falado algumas coisas ao final dos tempos. Não vá na onda desses terroristas ou dos servos do diabo que distorce a palavra de Deus, fala em fim de mundo. O mundo vai ter uma desgraceira? Vai. Mas não é fim de mundo, não. É fim desse sistema de mundo. Maledito que a pessoa trabalha, não tem tempo para viver, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo de amar, não tem tempo de desfrutar a natureza, as coisas boas da vida, né? Que as coisas boas de verdade. Não o que o mundo diz que é bom, que é tudo vazio e tristeza e vaidade. Mas sim o amor partilhado, convivido, as coisas boas com a família, com os conhecidos, com os amigos, né? É essa vida boa, de paz, de trabalho tranquilo, sem excesso, né? Ter tempo para cuidar das suas coisas, da sua casa, da sua família. É isso que vai acontecer. Vai mudar esse sistema de mundo. Então é o fim desse sistema de mundo, o fim desses governos humanos. Vai entrar o governo divino, espiritual. O mundo vai ser espiritualizado. Inclusive, entra na liturgia de hoje, lá no sonho de Daniel, né? No sonho de Daniel, não, no sonho do rei Nabucodonosor, que é conhecido na história pagã. A gente estuda em faculdade, em colégio, a gente estuda sobre o rei Nabucodonosor, sobre os medos e persas, e está tudo falado na estátua. Daniel previu bem antes de acontecer. Então, se aconteceu lá, de Daniel ter falado dos medos e persas, aconteceu depois de Alexandre o Grande, depois do reinado romano, tudo que Daniel falou ali é porque foi o Espírito Santo que revelou para o rei Nabucodonosor através de sonho e revelou para Daniel em detalhes. E se aconteceu lá o reinado dos medos e persas, aconteceu o reinado de Alexandre o Grande, e depois de Roma, agora nós estamos nos pés da estátua, né? Então também vai acontecer o que está lá no fim, a pedra que cai sozinha, move da montanha e cai sobre a estátua e destrói ela, cai sobre os 10 dedos, que é o G20, né? As 7 cabeças e as 10 nações, né? Se cai sobre esses dedos e destrói esses reinos humanos, então vai ter o reino divino. E se aconteceu esse dos mais perto, vai acontecer esse outro também. Deus vir e reinar. Agora nós vamos desmembrar mais esse lá da estátua que está lá em Daniel, né? Então diz assim, mas antes de tudo isso, Jesus falando antes do final dos tempos, está falando ali para os judeus, para os discípulos deles que viram isso e escaparam todos, saíram todos de Jerusalém, quando viram Roma cercar lá Jerusalém, saíram todos de Jerusalém. E os que estavam no campo também não voltaram para entrar na cidade, foram embora para as montanhas, porque sabiam o que ia acontecer, que Jesus tinha falado para eles, quando vocês verem isso, fugir. O que está fora da cidade não entre, o que está em cima do telhado não desce, não volte para buscar nada que é seu. Porque aqueles que deixar a sua vida passada de Jerusalém para lá, vai salvar a sua vida, Jesus falou, quer ver? Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão. Foi o que aconteceu com os discípulos e os apóstolos, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres. Sinagogas eram os religiosos tradicionais que queriam matar e acabar com Jesus, né? Tinha várias seitas, mas é engraçado que eles queriam acabar era com os cristãos, né? Parecendo não está uma leve semelhança com o tempo de hoje. Você vai ver que é os cristãos que são mais perseguidos hoje. Vê se eles vão perseguir os muçulmanos, vão falar bobagem com os muçulmanos. Os muçulmanos já taca bomba, já destrói, já mata, já lança avião em prédio. Então eles ficam caladinhos, não falam nada da religião, mas dos cristãos eles querem acabar, querem destruir. Que são pacíficos, né? Para ver a coisa como falam bem em mal e mal em bem, né? Entregando-nos à sinagoga, aos cárceres, né, presos, levando-os à presença dos reis e dos governadores, por causa de mim, o Senhor Jesus falando. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito. Quem está falando isso é o Senhor Jesus, não sou eu, não. Não prepareis vossa defesa,
Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, como deu, né? Como Paulo tinha e como outros tinham, né? A qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. E foi isso que aconteceu naquela época. E hoje em dia, por causa da política aí, que não é só divisão política, é divisão também entre bem e mal, pode ter certeza disso nesse tempo nosso, né? Eles vão entregar a família se dividindo por causa de besteira como eles falam ali, polarização, BBB. Nada disso, é guerra entre o bem e o mal. E está separando os bodes dos carneiros, as ovelhas dos cabritos, né, das cabritas, e assim vai, né? É uma separação, o joio do trigo separando pelos tempos, né, que vai agravar mais. Então diz assim, que vai ser entregue até pelos familiares, e matarão muitos de vós. Isso foi no tempo lá deles. Hoje pode ser que aconteça isso também, mas Jesus estava falando especificamente mais lá por Jerusalém, né? Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Hoje em dia muitos cristãos são odiados, né? Pelos parentes, pelos outros, pelos que estão no poder, né? Por causa do nome de Jesus. Entretanto, não se perderá nenhum só cabelo de sua cabeça. Não quer dizer que a pessoa não vai morrer, não vai ser degolada, não vai cair o cabelo, vai. Mas não vai se perder por quê? Não vai ficar sem receber o mérito, por um fio de cabelo, né? E o principal é que a sua alma está salva. Vai receber a coroa de glória do lado de Jesus. E pela vossa constância, ó, pela vossa permanência, alcançareis a vossa salvação. Tá vendo? Vossa constância. Jesus faz semelhante advertência em Mateus 10, 22. Depois, se vocês quiserem procurar lá. Então, vamos ser constantes. E como que a gente consegue ser constante? Todo dia se alimentando da palavra de Deus, alimentando nosso espírito com oração, jejum, penitência, leitura da palavra, as coisas de Deus espirituais. Por isso que existe a igreja, para a gente alimentar o espiritual. A gente costuma alimentar nossa barriga, nosso corpo, mas esquece, nosso espírito vai definhando ele, nossa alma, nosso espírito vai definhando. Por isso que hoje está muito a depressão atacada, tem muitos problemas mentais, né? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que o nosso dia seja produtivo e de paz, na bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.